Boa noite, pessoal. Como vão vocês? Eu estou aqui com o Jaime Noite. e vamos falar um pouco sobre o Arapuca Cine. Vamos lá, Jaime, como foi a Bom, a semana? hoje da Pucacine vai ser diferente. Porque eu vou comentar uma série. Porque assim, quem deve estar acompanhando, saiu a série Welcome to Derry, que é uma série do It, do Stephen King. E é uma série que serve como prequel aos 2017, né? Daqueles. Não, o último que teve, né? Com o Bill Skarsgård e tal. Do Andy Muschietti. Andy Muschietti, pra quem não sabe, é o argentino de estimação de James Gunn, basicamente. O cara que se sacrificou pra fazer o filme do Flash. Sim, isso sim. Nível de confiança, nível máfia. Sabe? O Sim, cara levou o tiro levou o tiro pela família, sabe? sim, Porque o cara tava assim, como um dos nomes do terror, né? Porque o filme do It é realmente bom. Já explico porque eu demorei a assistir ele. E ele teve que, e, assim, aceitou fazer o filme do Flash, sabe? Que sim, era uma tragédia anunciada. Tipo, ele basicamente, assim, o que eu digo uma vez, é que ele perdeu o réu primário. Sabe? Porque assim, uma sim, coisa é quando o Sam Raimi fez o filme ruim Doutor Estranho. Ainda assim o Sam Raimi, sabe? Tipo, ele tem sim. cartada. Ele fez o Evil Dead, sabe? Ele inventou uns 3 gêneros de cinema sozinho, Aham. sabe? Agora o Andy Muschietti. Ele só tinha feito isso, sabe? Sim, sim, ele estava no risco, né. Então assim, ele se sacrificou pelo amigo, sabe? Uhum, Enfim. Daí, e essa série do It tá provando que realmente ele é bom, sabe? sim, Porque, né? Porque assim, obviamente eu vou deixar claro que eu não li os livros. O livro, no caso, né? Primeiro que eu, muito tempo atrás, eu ainda não tinha o pique pra ler, sabe? Eu não tava no meu radar, né? As coisas da Stephen King. E agora, quando eu quero ler, tá muito caro, né? E eu não gosto de ler PDF, porque me distrai. Mas então, tudo que eu sei das coisas do It é aquelas informações que você fica de curiosidades. Ah, no livro é assim, no filme foi assim, sabe? Então, né? Teve. E assim, o motivo de eu não ter visto o filme do It na época, lá por 2017, foi porque assim, eu deve se lembrar, você também. A época daqueles vídeos do liguei para o It a coisa Pennywise às 3 da manhã e ele apareceu no condomínio para roubar meu fidget spinner, sabe? Sabe essa época sombria do YouTube? É, Então, velho, filme de terror era só, assim, era tristeza pura, velho. então assim, eu tinha muito preconceito com esse filme dessa época da Annabelle, do It, sabe? Eu achava que tudo era a mesma pataquada, que não tem nada com nada, sabe? Sim, Então, sabe, o preconceito falava mais forte na época. sim, Daí eu meio que não vi. Só de xaropice mesmo. Enfim. Daí, assim, novamente, os livros são escritos nos anos 80, então isso quer dizer que o time skip, né, a parte do futuro se passa nos 80, então a parte deles enfrentando o It, né, o Pennywise, quando eles são crianças, se passa nos 60, certo? Tipo, pela conta dos 27 anos, né? certo. Só que no filme mudou. Os 27 anos, né, só começa em 89, né, a história principal se passa em 89, e eles voltam para Derry em 2000 e pouco, certo? 2018, por aí, né? Que é quando dá os 27 anos, certo? Certo. Só que daí o que acontece? Ficou um gap, que são os anos 60, que são os 27 anos anteriores. Porque, né, o que tem, né, por exemplo, teve a tragédia dos anos 30, que é quando o Pennywise fez com que matassem uma máfia lá, que estava atacando a cidade. É aquilo, só eu posso matar quem mora aqui. No meu povo ninguém toca. Uhum. Então, daí teve a explosão de uma fábrica lá que pegou fogo e matou um monte de gente.
E daí teve o desaparecimento de madeireiro, tipo o Hanok, sabe? Sim. Realmente baseado, provavelmente, com certeza, baseado em Hanok. E antes disso, Derry, o território que era Derry, pelo que conta na lore, né? Era terra indígena. É, E os, sempre. indi e os indígenas, o que acontece? A lore profunda do Pennywise é o quê? Ele veio do negócio fora do universo, daquela lore profunda do Stephen King, que não me pergunte porque eu não sei. É, um dia eu vou saber, mas hoje eu não sei. É, que ele caiu na Terra, ficou aprisionado aqui na Terra, né? Preso por 1000 anos, 10 mil anos pelo tempo. Só que, e como ele tá enfraquecido, porque a forma dele de verdade são só aquelas três luzes, né? Aquelas luzes da morte, né? Daí ele ficou enfraquecido na Terra, não tinha nem humano ainda, certo? Sim, Então não tinha nada para ele se alimentar. Daí, quando começou a aparecer os humanos na região, no caso os índios, eles já perceberam que não era bom ficar naquela região, certo? sim. E não ficaram, Olha só. simplesmente. Foram inteligentes. Então, eles entenderam como lidar com o IT, como, sabe, tipo, se a Uhum. gente não chegar ali, ele não tá saindo, então é só a gente não chegar ali, sabe? Sim, E criaram um ritual ali para conseguir prender ele, aquele tipo de coisa. Só que quando chegou os colonos, madeireiros, os caçadores de pele e tal, não se importaram com o que o Zindi falou e ele fez a festa, né? E daí ele começou, quando ele começaram a construir Derry ali, e o It, pelo que dá a entender, ele tem um negócio que ele cria, tipo um campo psíquico que as pessoas realmente não se importam com as outras, sabe? sim. Tipo, pra justamente alimentar ainda mais o medo e sofrimento da pessoa de Derry, É sabe? como o Igor. Tipo, ele, por exemplo, se as pessoas, se criança sofre bullying, ninguém se importa de ajudar, sabe? Ah, tem gente sendo agredida. Ninguém liga de bater e ajudar a proteger, sabe? Tipo, a indiferença em Derry é um negócio absurdo, sabe? Bem-vindo a Darwin, onde todos somos indiferentes Não, igualmente. Derry, assim, é a base da Legião da Má Vontade, sabe? Uhum. Enfim, daí tem todo esse ambiente em Derry. E a série, ela passa em 60 e poucos, que é pra preencher o gap da lore do filme, né? Então, tem bastante liberdade criativa. Né? Justamente porque é uma história que não tava no livro, né? Uhum. E daí, ela conta basicamente. Tem a protagonista Lily, que ela, que o pai dela, ela morreu, ele morreu na fábrica de sardinha, caiu no tonel de sardinha e morreu ali. E a menina, obviamente, ficou traumatizada. E por causa do trauma de quando vê isso acontecer, porque ela acha que foi culpa dela, porque ela fala que ela esqueceu o negócio lá dentro da fábrica, né? O pai foi buscar, voltou, viu que tava um amigo dele com problema, né? Outro funcionário com problema, ele foi ajudar o funcionário, o outro funcionário, porque ele não era, ele era um professor, né? Ele foi ajudar o seu funcionário, caiu no tonel e ele que morreu. E daí ela tem culpa de que foi isso. Se ela não tivesse falado pra ele buscar o negócio, isso não teria acontecido. E ela já foi internada no hospício, e no hospício dos 60, né? Que qualquer coisa já é eletrochoque. E tem toda aquela coisa. E daí tem ela, né? Eu não vou contar muito porque é certo lançamento, então eu não quero, eu não vou dar muito detalhe, né? E só que tem um que é um legal, que é o que? Os militares. Porque tá bem no auge da Guerra Fria, a série. Tipo, Kennedy não foi morto ainda. E daí, é, tá bem naquele auge e tudo, o tempo inteiro falar da possível guerra nuclear acontecer, sabe? Sim. Tipo, na escola, ficou fazendo vídeo de abaixe se proteja, né? Que é o ducking cover, que é o negócio ali da série quase. Então, tipo, é um ambiente que todo mundo tá nervoso, sabe? Uhum. E justamente outro personagem que é importante, no filme do Iluminado, é, no Iluminado tem um personagem que é o Dick Halloran, certo?
que é um Certo. cara lá que tem poder, que é iluminado, né? Que tem o poder psíquico, que é o, né, dizem que é o poder mais forte do Stephen Universo, né? É um poder sem controle, mas que quem tem é muito forte, né? Mas não sabe, geralmente não sabe usar porque ninguém sabe o que é, né? Tipo, Certo. dizem, pelo que eu sei da lore, tipo, a Carrie, da Carrie Estranha tem esse poder, o molequinho do Iluminado tem esse poder, sabe? Enfim, é isso, certo? É o poder OP que tem Stephen King. Certo. Daí, e o Dick, ele tem esse poder, o Howard. E daí aqui tá mostrando o quê? Que ele era militar e os militares usavam ele como bússola pra achar coisa paranormal. Olha só. É, tipo com visão remota, sabe? Sim, Então ele tá em Derry por causa que os militares eles têm as informações de que tem alguma coisa estranha em Derry e que é um poder que eles podem ou pra eles usar, né, como arma de guerra, ou pra realmente proteger o país, né? sim, E daí eles estão usando o Halloran como bússola pra achar as coisas do It, né? Achar os artefatos dele. Tipo, o carro do mafioso que ele matou, sabe? Esse tipo de coisa. sim. E um cara que é chamado pra ajudar nessa missão é um cara que foi ferido na Guerra da Coreia no lóbulo lá do medo. Olha. Então ele não tem medo, sabe? Uhum. E daí, como ele é negro, ele tem o filho dele chegando na cidade, eles são forasteiros, o Derry já é xarope, com todo mundo, ainda mais com, né, com que chega lá novo. Sim, Então, tanto que Derry é um negócio que assim, se você mora em Derry a vida inteira, na hora que você sai de Derry, se você consegue sair no caso, né? Você esquece que morou em Derry. caramba. Tanto que as crianças do It, do original, né? Eles, né, o time skip que tem, né? De quando eles estão adultos, eles esqueceram até uns dos outros. Olha só. Tipo, você pode morar a vida inteira em Derry. No momento em que você sai, você esquece tudo quando você tá lá. Olha só. É, tipo, que justamente é um campo pra que, né? Que ninguém vem investigar pro It e ficar seguro ali, sabe? Tipo, ele Sim, cria esse campo pra ele não. Pra justamente. Como que vai investigar os desaparecimentos? Como que vai investigar tal coisa se ninguém sabe o que tá acontecendo ali? Tipo, sim. quem sai não se lembra. E tem diferença, aquela coisa toda, né? Enfim, daí é isso. Tipo, a série realmente tá bem legal. A série tem. Tipo, as cenas de terror realmente estão muito boas. Eles estão usando ao máximo tudo o que o It pode fazer, sabe? Não só o Pennywise. Tipo, o Pennywise é a forma principal que ele pegou, sabe? Que era um palhaço de circo dos anos 20, sei lá. Que eu não sei o motivo, mas o Pennywise escolheu, tipo, ok, esse cara é brabo. Eu vou ser ele pelo resto da existência. Sim, sim. Então, assim, o Pennywise escolheu essa forma e, né, e vai. O que eu acho engraçado, Jaime, não Fale. sei se você já passou por isso, recentemente no YouTube, mas começou a ter uma moda da teoria dos Nephilims com cara de palhaço, tá ligado? Ah, eu vi isso. Eu Aí acho eu que eu falei, vi o mano, primeiro. Não, o pior é que eu acho que eu vi o primeiro podcast que o cara foi comentar isso uma vez. Um pesquisador. Eu vi isso daí. então. Aí eu falei, mano, isso é uma notícia nova, isso tem muito cara que foi influenciado pelo Stephen King, tá ligado? Tipo, Sim, mas o sabe cara. o que é engraçado isso? Que não É, faz sentido. Porque esse negócio de medo de palhaço é um negócio que existe nos Estados Unidos. cara, é que a teoria Tipo, deles não é nem pelo medo, a teoria, pelo menos o que eu vi, é que essa parada dos Nephilim serem palhaços, sim, sim. que eles pegam várias culturas e, tipo, eles jogam É tudo o num. trickster, né? Esse tipo de coisa. Isso, exato, jogam tudo num arquétipo, tá ligado? É que eu não gosto como Nephilim é uma carta coringa pra qualquer coisa. Sim, Tipo, pé grande? Nephilim. É, Atlante? Nephilim. Palhaço? Nephilim. Skinwalker? Nephilim. Gigante? Nephilim. os Nephilim traz isso, certamente. Não, Nephilim. Vocês estragaram os Nephilim. Cara, pior que é uma lore muito, muito
assim, muito curiosa, tá ligado, essa teoria. Aham. Ela Porque pega, assim, tipo porque pega também o negócio do Uncanny Valley, né, de por que os humanos teriam o conceito do Uncanny Valley no fundo da cabeça, né, do sim, inconsciente, assim. exatamente. Pô, eu lembro de quando esse cara comentou, mas é que faz tempo que eu vi isso daí. O filme não, Não, mas é um negócio legal, é um conceito legal. uma coisa engraçada, depois eu vou falar com o Franco sobre isso, que eu achei a teoria, curiosa, tá ligado? Aham, Porque eles englobaram tudo no arquétipo do palhaço, eles falaram: "Ó, como tudo aqui parece um palhaço". E não é só isso, tá? Ó, aham. quando esses caras aí, os circos, eh, P.T. eles Barnum, são uma forma de ritual para honrar os Néflins. não, sim, Sim, não, é mesmo, é aquilo, Palhaços, aquele filme Palhaços Assassinos do Espaço Sideral é um documentário. sim, é isso que eles estavam tentando. Isso tem muito cara, com todo respeito aí a quem for acreditar, mas tem cara do cara assistir o Witch e falou: "Peraí, eu estou vendo". Então, E o que eu achei legal do circo é que ele contou uma parada que eu nem fui averiguar ainda, mas o cara lá ele falou que o circo foi criado por maçons. Aí eu falei: "Ué, ué, rapaz, escolhe um. Maçom, Nephilim ou Illuminati, você vai ter que escolher um. Os três, não pode. Me aí é desculpe, se você começa a misturar muito teoria da conspiração e uma só, não pode. Escolhe um só. aí se você começa a misturar é o plano dos Nephilim, né". Daí do Septiliano. Uhum. Esse é o plano dos Enfim, Nephilim, no final das contas. falando, né, da história dos palhaços, tem o filme do Fellini, que são literalmente os clowns, né? The Clowns do Fellini. Fellini, né? O diretor italiano lá, tal. É, Fellini. Sim, Fica Fellini. Enfim, nos anos 70, a RAI, né, que é a TV italiana, pediu para ele fazer um documentário sobre os palhaços, né? Sobre a história dos palhaços e tal. Ele fez, só que o jeito dele. E então, o que poderia ser só um documentário, sabe? Ah, eu vou entrevistar os palhaços e falar sobre eles. Não, ele transformou o negócio dele, sabe? sim, De assim, meio onírico e tal. Então ele coloca ele mesmo e faz um documentário, sabe? Acho que é o único filme que ele tá com ele mesmo ali, né? sim, E daí ele conta que quando ele era criança, de quando ele. É uma coisa que ele sempre faz, né? Falar de quando ele era criança. Que quando ele viu os circos chegando na cidade pra janela do quarto dele, né? E que ele ficou fascinado pelo todo o estilo circense, e com um pouco de medo dos palhaços, né? Tipo, fascinado e com medo, sabe assim? Tipo, ele gostou e né, tinha medo. E, e se você perceber, realmente, em tudo que ele faz é bem circense, sabe? Umas sim, danças, umas coisas assim, e tal, uma estética, né? E daí ele vai para Paris para pesquisar a história dos palhaços, né? E daí ele vai. É o Clown Bianco, né? Que é os Palhaços Cara Branca, o Arlequim. sim, É, o teatro da- renascentista. daí ele comenta de alguns palhaços que foram super famosos, sabe? Sim, E daí ele vai contando, e no final ele faz o funeral do palhaço. Porque assim, nos anos 70 já era uma técnica, uma coisa que já tava morrendo, sabe? uhum, Daí ele. Tipo, é bem legal o filme, sabe? Tipo, todo esse esquema do que é o palhaço na Europa, sabe? sim. Tipo, é um filme bem legal. Mas enfim, né? Voltando. Fale. Não, mas é isso. Talvez vire um episódio aí, rapaziada. Assim. Não, eu vou até depois rever esse cara, do cara falando do Nephilim palhaço, porque realmente tem isso disso. Dá um episódio maneiro, porque ele, tipo, ele faz. Pelo que eu vi, eles fazem várias ligações. Aí tem o famoso, está vendo essa posição? Essa posição lembra isso, sabe? O famoso. É aquilo. O melhor tipo de teoria da conspiração é quando é simplesmente o esquizo de padrões. Sim, Não faz sentido.
Não Sim. tem nenhuma conexão e realmente são coisas inofensivas, mas ele viu padrões. O pior é que ele começa a desenvolver o argumento, tá ligado? Então, não, é isso que é legal, que eu quero É o assim, eu sou storytelling, maluco. rapaziada. É aquilo, Se é você aquilo, for fazer ok, eu quero ver aonde esse maluco vai, uhum. sabe? Eu vou ouvir. Ele te conta uma curiosidade ali no meio que você fala: "Caramba". Aí você vai ver e você fala: "Pô, isso tá certo", e você aí ele te pega nisso aí, se você não for Então, confirmar as outras, meu amigo, você tá na é mão dos aquilo, ele te pega quando você fala, é mesmo, né? é, Tipo, na hora que você fala, é mesmo, né? Ele te é, pegou. já era. Você já tá aí você tá na mão do palhaço, aí Aí, beleza. então, aí eles estão na mão do palhaço. Mas enfim, né, voltando pra série, né? E daí o legal da série é que é isso, que realmente é bem aquela. Pegaram bem aquela vibe anos 60, sabe? Da paranoia nuclear e tal. Até porque o Stephen King tem um livro, que tem muito tempo que eu quero comprar, mas esse livro tá caro, há muito tempo. Que é Novembro de 63, que é um livro que ele fez sobre a morte do Kennedy. Aquele negócio de viagem no tempo, e papapá, 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 sabe? É um Uhum. livro gigantesco, de 900 páginas também, e que talvez vá ter alguma menção a isso, sabe? Eu não Sim, duvido. Porque também outras coisas que tá bem comentada nessa série é a Shawshank, né? Que é aquela prisão daquele filme Um Sonho de Liberdade, do Green Mile, né? E sim, o Shawshank Redemption é outro filme que também eu fui ver agora, porque é um daqueles filmes que eu sempre vi cena solta, mas nunca vi inteiro, sabe? Que é aquele sim. do cara que ele foi incriminado e fugiu, tentou fugir, sabe? Começou e passou 30 anos na cadeia pra fugir, né? Tem o Morgan Freeman e tal. Aquela que tem cena famosa que o cara ele escavou a parede pelo pôster e daí sai pelo esgoto, sabe? Tô ligado. Daí, porque né, o que é dito, que Shawshank é uma prisão que é super cruel. Ela tá nos arredores de Derry, né? Tá longe, mas ainda assim tá no jurisdição de Derry, né? E Sim. assim, muito possivelmente, quase todo mundo que tá ali realmente tá inocente preso ali. Tipo, porque, né? Então, porque, né, tem as mortes que começam a acontecer, né? Quando começa a sumir criança, começa a procurar culpado, né? Uhum. E daí já querem mandar o primeiro suspeito logo pra Shawshank, sabe? E Sim, quem vai pra Shawshank não volta, sabe? sim, Tipo, se você consegue voltar, ter a pena revogada e voltar do Shawshank, você joga na loteria porque, assim, é tudo de sorte. Porque já não basta um sistema legal, aí no sistema legal influenciado pelo Pennywise. hum. Então, Completar assim, a situação sua, meu querido. ele é que você tá no Maine, escrito pelo Stephen King. Então, assim, você tem uma grama de justiça ali, sabe? É isso. Enfim. Então, realmente, a série tá bem legal. O... É, é aquilo, é finalmente mostrando todas as possibilidades que dava pra fazer com o Pennywise, sabe? Tipo, Sim. além do palhaço, sabe? Tipo, tem uma cena que tem lá o molequinho, né, que era judeu, que ele tá escutando o seu irmão, os pais falando, você sabe que na guerra transformavam, tinha gente que transformava a gente em abajur. Daí ele tá com medo, o Pennywise se transforma numa abajur de pele humana, sabe? Uhum. Perturbar ele. É, tipo, é umas coisas super bizarras, sabe? Tipo, Sim, o pai da menina lá num pote de sardinha, sabe? Todo sim, estraçalhado. Ele mudando a realidade, sabe? Tipo, a menina tá no supermercado, por causa que é infinito, sabe? Ela vira e volta e não sai, e as coisas sim, sim. perturbando ela, né? É, enfim, a série tá. É que eu não quero, é que você sabe, quando é coisa muito nova, ainda mais série da minha, eu não quero comentar muito, porque senão eu vou contar todos os episódios, né? Sim. Aqui, eu já vi cinco, tá no quinto episódio, vão ser oito, padrão de série atual, né? E é aquilo, entre. Não, são nove episódios. Tô no quatro, vai ser os cinco essa semana, e termina no dia 9, né? Se não me engano. Quer dizer, entre assistir uma série de crianças, de atores que realmente são crianças, lutando contra o monstro no esquema vintage, é melhor que você veja isso do que você ficar esperando essa série do Come to Derry do que esperar a prova do Stranger Things.
Sim, Stranger Things se perdeu. Porque Stranger Things tem um comentário porque realmente bebeu muito da fonte do It, sabe? Uhum. E assim, essa quinta temporada vão ser 8 episódios de 2 horas cada. E Bem. assim, não teve motivos pra demorar 5 anos dessa temporada anterior pra essa, sabe? Uhum. Enfim, ver essa série realmente tá boa, recomendo. Tanto se você nunca viu nada do It, eu botei boa pra ver, porque dá vibe de pegar pra ver, sabe? Eu mesmo, Sim, eu fui ver de curioso, tipo, vamos ver isso aqui, sabe? Tipo, sim. 2 episódios, tá, vamos ver. E, meu Deus, eu vi, e depois, em sequência, o It 1 e 2, Olha sabe? só. Não, não em sequência, Gostou, tipo, passou os gostou dias. mesmo, hein? Mas é aquilo, eu vi Shawshank Redemption, It 1 e It 2, sabe? Sim, Porque eu tava na pira, eu não conseguia parar e pensar, ok, agora eu tenho que ver o filme, sabe? sim. Porque é realmente muito bom. Vingou mesmo. É, vingou mesmo, tipo, é realmente muito bom. Porque eu já tinha visto os filmes dos anos 90, né? Com, com o Tim Curry de Pennywise, né? Porque assim, essas dos anos 90 não é filme. É aquele especial pra televisão que eles faziam. Então, são 4 episódios de 1 hora cada, ou então 2 filmes de 2 horas cada, totalizando 4 horas, certo? Uhum. Então, assim, só que justamente tinha um orçamento limitado para televisão, né? Sim, Então, tipo, o Pennywise é basicamente o Tim Curry só de palhaço, né? Porque esse negócio, né? Eles iam fazer prótese nele, só que as próteses, tipo, o Tim Curry falou que incomodou demais o que ele ia fazer, além de que já ia ter que fazer outras maquiagens para quando ele se transforma, né? sim, Então eles falaram, daí ele decidiu, não, melhor só me põe esse palhaço mesmo, sabe? sim, sim. E ele, assim, ele sozinho, ele é muito bom, sabe? O Tim Curry não tem comparação, né? Daí, e aquilo, o legal da diferença é que justamente, como não dava na época, né, pra fazer muitos efeitos, né? Sabe, fazer muita coisa nada, né? Tipo, fazer os efeitos, fazer a coisa que hoje é possível, né? Então, tinha bem mais o Pennywise em tela, certo? Sim. Daí, o que é legal é que assim, e que é basicamente o Tim Curry sendo extremamente irritante. Hum. Tipo, tem uma cena da biblioteca, tá lá, né, o cara que tá procurando informação lá, tá, o Pennywise tá lá no balcão lá de cima, com uma catraquinha girando, e dando risada, e só xingando e provocando o cara, sabe? Até ele ficar com Sim. raiva, gritar pro Pennywise, e todo mundo olhar pra ele, você tá doido, não precisa de nada. De graça. Sabe? O Pennywise do Tim Curry é só um cara extremamente irritante, sabe? Sim, Mas é legal o contraste, sabe? A vibe da produção da série é bem diferentona, porque naquele padrão anos 90, né? Padrão anos 90, quase 80, né? sim, Então sim, é aquilo. Em questão de período histórico, é mais fiel ao livro, né? sim, Mas, tipo, que, né, a parte clássica das deles crianças se passa nos anos 50 e a parte deles adultos nos anos 90, né? sim, Nos 80, no caso. Mas fora isso, aquilo. Todas as versões são boas, sabe? Realmente. Tipo, tem suas limitações, mas enfim, realmente a série tá muito boa e recomendo. Quando acabar a série, vai ter a parte 2 desse comentário daí com mais coisa, né? E é justo. isso. Bom, agora vamos pra segunda parte que eu vou falar os dois filmes. Tipo, ó, dessa vez não tá na ordem dos que eu vi igual os outros, né? Esse aqui tá sendo mais no por bloco. Então, agora eu vou falar do meu lançamento que eu assisti. E foi dois só, sabe? Foi o Telefone Preto 2, Luiz Patentes. E assim, vou ser honesto, paia. Não Porque, puxou. porque assim, um é legal, ok. Só que esse dois tá muito na cara que eles querem transformar o Grabber, né?
Tanto que não tem nem nome, tipo, o cara é só o sequestrador, o Grabber, sabe? Assim, tipo, Uhum. não inventaram nem o nome pra ele, sabe? Sim. Tipo, ok, ele tem uma máscara legal, legal. Eu gostei da máscara dele. É o Ethan Hawke? É o Ethan Hawke. Mas de resto, pai. Porque basicamente, eles estão tentando transformar no novo Freddy Krueger, sabe? Rapaz. Uhum. Porque tá, o primeiro filme, ele realmente, ele era só um serial killer que sequestrava criança, certo? Tanto que a Sim. história é justamente, o protagonista tá preso no porão do Grabber e ele consegue se comunicar com as outras crianças que foram vítimas do Grabber e ele tá tentando, com a ajuda delas, ele tá tentando escapar dali, né? Uhum. E a irmã dele tem os poderes telepáticos, e assim, Joe Hill, que é o escritor que fez o conto original do Telefone Preto, é filho do Stephen King. Então qualquer semelhança, tal pai, tal filho. Uhum. É... O 1 é legal, sabe? Realmente, o 1 é legalzinho. Tipo, ele é bem ambientado, passeando 50, sabe? É aqueles, assim, é vintage sem ser romantizado. Sim. Sabe? Realmente bem feito. Só que o 2, primeiro que já começou, já foi pro time skip pra ficar nos 80, certo? Sim. É aquilo, sugando até a última gota da nostalgia nos 80 que nunca acaba, né? Sim. Culpa JJ Abrams. Mas não entrarei nisso aqui agora. É, mas enfim, depois disso. Mas até aí tudo bem. Porque eles fizeram um negócio legal que eu gostei. Que tem uma hora que o protagonista, que eu esqueci o nome do moleque, que é o sobrevivendo, né? Ele tá vendo TV, certo? Uhum. E tá passando um programa de clipe. E a música que tá tocando nesse programa é aquela Subs of Your Mind, que é aquela música que foi a música mais mitada da internet. Olha só. Eles tocaram essa música no clipe, né? Que passou na sininha aí, deixaram tocando de fundo, e ainda falam que banda que foi. Olha só. É, depois eu achei legal, sabe? Finalmente essa banda foi reconhecida no filme, sabe? E agora tá Sim. marcado aqui. Essa música é dessa banda, sabe? Sim. Tipo, isso é realmente legal. As cenas de quando a irmã dele tá recebendo mensagem pelo sonho, né? Que ela é sonâmbula e tal, é realmente legal. Porque quando ela tá no mundo do sonho, a câmera fica. Sabe câmera barata nos 70? Que Sim. fica tudo. Você escuta até do filme, que tem o granulado. Sim. Então, quando ela tá no modo sonâmbula, é quase que análogo horror, sabe? Olha Porque, só. porque a câmera muda totalmente, sabe? Fica Uhum. aquelas câmeras de. Câmera antiga, sabe? Sim. Então, esse detalhe é legal. Tipo, é aquele negócio, é um filme que tecnicamente ficou muito bom, sabe? Realmente eu gostei da vibe que ele passou. Mas a história ficou paia, porque basicamente nesse daí o Greber, ele. Isso daí eles voltam para o passado do Greber, né? De quando antes dele se tornar o Greber, né? Só que ele já era um serial killer e ele era um cara que faz tudo de acampamento, certo? Sim. E teve crianças que desapareceram nesse acampamento antes dele ser incendiado. E nunca acharam os corpos das crianças. E Olha só. daí, o corpo, daí parece que, né, justamente, o sobrevivente, ele voltou a escutar as crianças, a vítima do Greber falar com ele, e agora a irmã dele também. E isso tem alguma relação com a mãe deles, que, que se matou alguns meses antes do filme original. Olha E só. nunca foi muito explicado. E ela, daí tem todo esse negócio assim, e basicamente o Greber, ele voltando do inferno como quase que uma entidade, sabe? Muito Fred Só que Krueger. daí assim, só que assim, o negócio é que nesse caso o inferno é congelado, então ele tem poder de gelo agora só porque sim, sabe? Olha só. Daí tem uma cena lá que ele tá lá, ele fantasma, pega a menina e tá, taca pro outro lado da cozinha, sabe? Uhum. Tipo, parece que ela tá possuída, mas é o fantasma atacando ela fisicamente, sabe? Sim. Tipo, tão tentando transformar no Freddy Krueger 2.0, sabe? Sim.
Mas ainda assim não ficou tão. Sabe quando não. Tipo, ok, a ideia é legal, mas a execução nem tanto. Talvez não tenha um apelo. Tipo, não teve o apelo e não é um personagem que combina com isso, sabe? Sim, Porque justamente, por mais que o Freddy Krueger seja uma história quase parecida, já começa com ele sendo sobrenatural. Agora o cara se tornar sobrenatural é meio é paia. estranho, sabe? É É zoado, é paia, né? zoado, é zoado, é zoado, porque Porque, tipo, ele tipo, é você já tá só. Porque, acostumado com uma coisa. porque ele já é. Ele é só um serial killer que mata criança e que voltou com raiva dos que venceu ele, sabe? Sim, Tipo, sabe? Tem uma motivação muito clara, sabe? Assim, tipo, que não combina com essas coisas. sim, Porque no Freddy Krueger é aquele negócio, ele volta pra atormentar os filhos de quem matou ele, sabe? sim, Tecnicamente acaba sendo mais viável, sabe? sim. Agora esse fica meio forçado, sabe? Não. Não ficou bem feito a passagem. E assim, o time skip mesmo não faz tanto sentido, sabe? Uhum, Tipo, óbvio, o time skip só foi o tempo do filme de outro. E porque os atores cresceu e tem que justificar os tamanhos, sabe? sim, Só isso, tipo. É aquilo, que nem o negócio que eu vi. Então que virou inusiplente, sabe? Parece que muito precisamos de novos ícones slasher, sabe? sim, Tá, tem que ter na folha. Ah, tem esse aqui, vai, sabe? sim, sim, Porque assim, você vê que, tipo, tem a ideia ali, mas parece que ela tá meio forçada. sim. Bom, vai falar alguma coisa? Eu ia Não. falar que o único que eu consi a única, obra que eu consegui ver que deu bom você mudar, tipo, todo o conceito foi Jojo. Sim, É o único lugar porque, que eu vi isso bem, porque velho. assim, tecnicamente já tem o conceito de fantasma logo no primeiro filme, né? Uhum. Mas são fantasmas de criança que morreu, sabe? É ok elas terem justiça, sabe? Sim, sim. Agora virou festa, o fantasma do assassino também pode sair voltando com poder, sabe? Agora todo mundo vai: "Ah, agora é bagunças". Não, o cara, além de poder de fantasma, sabe? Ainda assim ele tem poder de mexer no sonho de quem tem poder de, né, mental e ainda assim poder físico, sabe? E Sim, poder de gelo. sim, Tipo, pra quê? Sabe? Como que ele sim. bufou tanto? Sabe o que que ele fez de inferno? Ele farmou XP? O cara ficou farmando as alminhas pequenas, pô. Então, não é possível. Não é possível. Bom, mas enfim, daí depois, o outro foi o One Battle After Another, do Paul Thomas Anderson. E esse aqui me pegou de surpresa duas vezes. Primeiro, que o Paul Thomas Anderson é um cara que não costuma fazer filme de ação, certo? Certo. Não que esse seja um filme de ação, mas, porque assim, ele realmente é muito bom. Ele é daquele diretor que você não consegue falar mal dele, sabe? Uhum. Porque ó, os filmes que ele tem são o Bug Night, que é uma história, né, da cena dos filmes adultos dos anos 70, sabe? Da loucura Sim. da época e tal. E filme realmente muito bom. Por incrível que pareça, o filme não é tão explícito assim, Olha sabe? só. Incrível do tema, sabe? Família, tá ligado? É, assim, não unicamente. Tipo, não unicamente o filme é mais sobre família do que sobre eita bicho, sabe? Eita, rapaz. É um filme realmente bom, recomendo. Com o Mark Wahlberg, novinho. Mas enfim. É, daí tem o Magnolia, tem o Vice, Punch Drunk Love, que é com Adam Sandler, Olha só. Vice Inerente, O Mestre, A Trama Fantasma, Licorice Pizza. Não, não. É Sangue Negro. Sangue Negro também é um dos melhores dele, que é aquele que é do cara do petróleo, sabe? O Terry Will Não. Be Blood. É Terry Will Be Blood, Hum. que é um cara que ele era um minerador de prata, que não tinha mais nada, só que ele acaba encontrando petróleo, sabe? Olha só. E daí, basicamente, ele no Texas, sabe? E depois, assim, naquele finzinho de Velho Oeste.
Daí toda a trajetória dele de poder e aquela coisa toda, sabe? Ele sendo o cara mais manipulando, sabe? Realmente, então, esse é muito bom. Recomendo. Licorice Pizza, né? Que é o mais recente dele. E todos meio que tem esse padrão, sabe? Tem as pessoas convivendo e tal, enfim. Esse Sangue Negro é o mais tenso, por assim, sabe? Tipo, Uhum. de um vilão, sabe? A gente acompanha um vilão, basicamente, sabe? Sim, Vício sim. Inerente, ele é baseado num livro do Thomas Pynchon, né? Que dizem que é um livro muito bom, tá? Mas nunca li, porque esses livros dele é ruim deixar aqui no Brasil, né? É aqueles negócios que é muito americano, sabe? Sim. Tipo, o que eu sei do Thomas Pynchon é piada dele no Simpsons, sabe? Em um episódio específico. Daí, é... E esse One Better After Another, supostamente, ele é baseado em um livro do Pynchon, mas só os conceitos, sabe? Uhum. Porque o filme é basicamente o quê? Tem uma, um grupo de guerrilha de esquerda Certo. que eles estão. É porque assim, o tempo em que esse filme se passa, ele é meio. Como que eu posso dizer? Ele é um tempo. Não dá pra saber, sabe? Em quando que começa. Sim. Tipo, porque assim, eles são uma estética de guerrilheiro. Sabe aqueles guerrilheiros revolucionários americanos dos anos 70? Sim. Tipo Black Panthers, aqueles exércitos de liberação, não sei o quê, sabe? Sim, sim. Então, eles têm essa vibe, sabe? Tudo tática de guerrilha e tal. Só que o que eles estão enfrentando é um negócio basicamente o ICE, sabe? Uhum. Tipo, eles estão libertando imigrantes mexicanos, tem negócio com celular, sabe? Sim. Tipo, quase como se fosse hoje, certo? Sim, Porque sim. tem toda aquela guerrilha e tal. E, enfim, tem o protagonista, né? Que é o DiCaprio. Ele tem um caso com a outra guerrilheira lá, né? Que ela é tudo mais vegana, violenta e tal, enfim, né? Porque né, o Leonardo DiCaprio, ele é o cara que é o mecânico, sabe? Que faz a bomba, esse tipo de coisa. Uhum. Enquanto ela, o nome dela é a Perfídia Beverly Hills, ela. E ela é que faz as coisas, certo? Daí, Uhum. para liberar os, os imigrantes, ela vai atrás do coronel Stevens, né? Que é o Sim. general. E daí, ele que é superfície e tudo mais. Só que ela, da forma que ela vai atacar ele, né? Vai pegar ele lá e tal. Assim, o começo desse filme é uma sem vergonhice, mais do que o Bug Nights inteiro, Aí. sabe? Você fica. Não, eu realmente eu fiquei. Tô toda, para, calma, quieto, sabe? Uhum. Tipo, porque assim, é complicado, sabe? Primeira meia hora do filme. Sim. Daí, não que mostre nada, mas eu vou querer ir, sabe? Sim. É mais pra comédia, mas enfim. Daí, enfim, acontece essas coisas lá. E ela tem um filho, certo? Tem uma filha, no caso. Só que não tá pronta pra ter um filho. Porque ela quer viver na guerrilha, certo? Sim. Daí, todo esse começo do filme é isso. É basicamente eles, né, começando a ter um caso, tal, 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 tal. Quando a filha nasce, não, o do Cap, o nome dele é Bob, certo? Bob Fer. Ok, Bob. O Bob, ele quer ter a filha, certo? Ele quer cuidar, tipo, da hora que nasce a filha, ele fala: Não, a gente não pode ir lá. A gente tem que cuidar da nossa filha. E daí a perfídia fica doida. Ela fala: você agora tá me usando só pra ser uma criadeira, blá, 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 sendo que ele que tava cuidando da filha, sabe? Ela não tá fazendo nada, sabe? Sim. Ela tava de boa e surtou. E nisso, o general continuava de olho nela, certo? Sim. Enfim, coisas acontecem, ela é pega e, por conta disso, todo mundo tem que fugir, certo? Sim. E cada um vai se esconder. E o Bob e a menina vão morar em Bacton Cross, certo? Daí tá um time skip de 16 anos, né? Por isso que eu falei que o tempo desse filme é esquisito, porque o problema é que tipo, eles são
um exército, né, toda uma guerrilha, anos 70, enfrentando um problema de hoje, e ainda assim time skip que não muda muitas coisas, sabe? sim. Enfim, o tempo é irrelevante, quero dizer, sabe? Tipo, a época. Pá. E nisso vai acontecendo as coisas, né? E aquele negócio, a trama. Porque daí depois, e nisso, o general, ele decide não ir atrás ah, da perfídia, da filha dela, porque talvez a filha seja dele. E Certo. ele quer entrar num grupo, uma KKK maçonaria suprema, que não aceita ninguém que tenha tido o mínimo caso com alguém da etnia, sabe? É esse o nível. E ele quer apagar qualquer rastro disso. Daí Uhum. ele tá indo atrás da menina só pra saber se ela tem DNA, só que da forma mais idiota possível, que é basicamente fazendo um raid total militar numa cidade aleatória. Tipo, Rapaz. aí chega de caminhão, tanque, exército, tudo vasculhando a cidade atrás de uma pessoa, sabe? Uhum. Tipo, é esse o nível dos Estados Unidos desse filme, sabe? Tipo, Sim, basicamente, qualquer cidade pode ser raidada por nada, sabe? sim. E daí, assim, por mais que tenha isso, tenha as guerrilhas, os dois lados idiota, sabe? Isso que é legal, porque ele não puxa nem pro lado da guerrilha, nem pro, obviamente, nem pro lado do militar, sabe? Porque os dois lados são extremamente idiota. Tipo, tem uma hora que o Bob, ele tem que falar com os caras da Frente 75, né, que é o exército, né, Uhum. revolucionário, pra pedir ajuda. E daí, só que tem que ter a senha. Tipo, daí o cara fala, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque só que a senha não é senha numérica, a senha é uma frasezinha, sabe? Tipo, é tal coisa porque a liberdade nunca será tomada. Daí, que horas são, sabe assim? Sim, sim. E o Bob não lembra da senha, porque primeiro que ele nunca se importou muito com isso e agora, né, passou 15 anos, certo? Porra. E ele tá nervoso que sequestraram a filha dele. Sim. E daí o cara da senha fica, não, mas você tem que falar a senha. Não, eu não posso lhe falar se você não for assim. Daí o Bob começa a xingar ele, daí o cara, para com isso, você tá atingindo o meu espaço pessoal. Estou me sentindo atacado. O que é isso? Você é um fascista? Hum. Se você tá assim comigo, você não é no exército, desliga da cara dele. E assim, ou seja, tipo, ele mostra os dois lados são idiotas, sabe? Sim. Tipo, dois extremos assim. Só que assim, tem um personagem. O Sensei, que é o Benício Del Toro. Simplesmente o melhor personagem do filme inteiro. Que ele não é do Revolucionário. Ele é basicamente o professor de karatê da menina, né? Não é o Uhum. professor de karatê da cidade inteira. E quando começa a atacar assim, tudo, e quando os militares começam a chegar na cidade, o Bob vai atrás dele, né? Pra saber se a menina passou por ali, né? Uhum. E ele, assim, tá tudo um caos, certo? Ele é a calma personificada. Isso. Tipo, eu acho que nem em filme chinês mostrou que é o mestre taoísta de verdade, além do Benicio del Toro nesse filme, sabe? Uhum. Ele é simplesmente a calma personificada, sabe? Daí ele chega na casa dele, que também é um mercadinho, né, da família dele, que tá cheio de outros imigrantes ali, sabe? E daí ele já vai dizendo, não, você vai aqui, você faz aquilo, você vai ali, pá, 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 Bob vai pra lá, pá, sabe? Ele Uhum. só vai direcionando todo mundo com a maior calma possível. Sim. Tipo, ele, assim, ele é o melhor personagem do filme inteiro, sabe? Sim. Tipo, sabe aquele personagem pra você ter a fotinha dele? Lembre-se de quem você deve ser, sabe? É Uhum. nesse nível. É, daí que mais? Esse filme é bom, eu recomendo, sabe? É bem divertido, sabe? Além de divertido, ele é caótico, sabe? Tem uma cena dos parkour lá que tem no teto. Não, tipo, é realmente bom, sabe? A Uhum. trilha sonora chega uma hora que vira uns pianinhos, tudo nervoso, sabe? Tipo, de tensão. E eu, tipo, fiquei, tipo, é realmente ruim, até devia escrever, sabe? Mas Sim. é realmente muito bom.
É aquele filme de vibe. Sabe? A história é simples. Sabe? Parece enrolada, mas é uma história simples. Tudo tem tenso, militar e tal, mas tudo é idiota também. Sabe? Sim, É, sim. é realmente um filme muito bom. Daí agora vamos pro filme velho. Como eu falei no último news, é, falar do Han, do Kurosawa, né? Que tem o Tatsuya Nakadai, né? O Han, ele é o quê? Ele é baseado em Rei Lear, certo? Rei Lear, né? Porque, né, vários filmes do Kurosawa são baseados em Shakespeare, certo? Sim. Tipo, Throne of Blood é baseado em Hamlet, é... não, é Macbeth, Macbeth. É. É... Eu confundi, eu sempre confundo. Que mais? Tipo, tem vários, não vou lembrar de cabeça agora. Mas enfim, porque, né, o Kurosawa, o que ele gostava de fazer era isso, ele pegava O core do roteiro, ele pegava o core do roteiro e transformava no. numa Ele, versão tra- ele adaptada, passava para a visão japonesa. uma Aqui, ó, releitura. tanto que tem aqui, né, tem um trecho de uma entrevista dele, né, que ele comenta sobre o Tony of Blood. Que daí ele fala aqui, né? Aqui, ó. Eu queria fazer Macbeth. O problema era como adaptar a história ao pensamento japonês. A história é bastante compreensível, mas os japoneses tendem a pensar de forma diferente sobre coisas como bruxas e fantasmas. Decidi usar as técnicas do No, porque o No, porque no No, o estilo e a história são um só. Eu queria usar a maneira como os atores de No movem seus corpos, a maneira como caminham e a composição geral do palco que o No proporciona. Essas são as principais coisas tão pouco close no filme. Você tem que mostrar tudo no plano geral. Os, os japoneses quase nunca fazem filme dessa maneira, e me lembro de ter confundido completamente minha equipe com minhas instruções. Eles estavam tão acostumados a se aproximar para momentos de emoção, e eu disse para ficarem mais. Isso aqui, é, Você comentou do No. aqui, aqui, só para terminar aqui, ele falando. Aqui, Hum. foi um filme muito difícil de fazer. Decidimos que o cenário principal do castelo tinha que ser construído na encosta do Monte Fuji. Não porque quisesse mostrar a montanha, mas porque havia precisamente a paisagem agreste que eu queria. É geralmente nebulosa. Eu havia decidido que queria muita neblina para esse filme. Além disso, eu queria um castelo baixo. Correia Ezaki, que é o diretor de arte, queria um castelo imponente, mas eu consegui o que queria. Construir cidade muito difícil, porque não tínhamos jeito suficiente e a locação é muito longe de Tóquio. Felizmente, havia uma base do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos por perto. E eles ajudaram bastante. Um batalhão inteiro da Polícia Militar também nos ajudou. Trabalhamos muito duro, limpando o terreno e construindo cenário. É... Então, assim, tipo, ele, né, ele pegava as coisas do Shakespeare e passava pro esquema japonês. Terminei, do que eu continuo. Não, é que o No, eu tô lendo o Gil Vicente, né? O Alto da Barca do Inferno. Uhum, Inclusive, eu tô estudando um pouco sobre essa questão de roteiro, né? E eu achei interessante que eles comentaram que o jeito do Gil Vicente escrever, né? Que é o jeito meio sketch, meio. é, dessa forma, né? Eles sentiram uma semelhança muito forte com o No e uhum. o Kabuki japonês. Eu achei Sim, curioso. o Kabuki eu acho legal. Sabe? Hum. Aquele negócio. Eu não entendo nada, porque justamente em japonês você nunca vai achar coisa com legenda, mas é legal de ver as cenas, sabe? A movimentação, as coisas é muito legal de ver. A construção de roteiro, o que eu achei interessante nessa questão do cenário, é que eu não sei se não é assim, mas no Gil Vicente é assim, eu achei curioso, né? Até importante, né? É sobre ter um único cenário. Sim. Então, tipo, isso é, tipo, é muito bom pra quem tá produzindo, obviamente, e pra quem tá assistindo a peça, tá ligado? Tanto que se você vê do No, você lembra daquele filme lá, o Samurai Resurrection? Lembra? Tipo, o começo do filme, os samurais lá estão assistindo uma peça de No, Uhum. sabe? Tipo, é um negócio super tradicional, sabe? Tem um filme muito bom, Inuo. É uma animação, é do estúdio Sai Staru, né, que tá fazendo Dandadan.
E é sobre isso, sabe? Tipo, é sobre um cara, né? Toda história, eu não vou comentar a história do filme, porque não é motivo agora. Mas ele trata disso, sabe? De fazer músicas, assim, e teatro, né? Peças que assim, dê mais histórias para o novo, sabe? O Kabuki no geral, porque teve uma época, né, que o Japão, né, quando no shogunato lá, eles estavam unificando, né? Algumas histórias foram banidas e apagadas e outras mantidas como oficiais, sabe? Daí só essas podiam ser passadas, sabe? Enfim. Enfim, mas continua. Não, mas é isso. Pode continuar. Porque daí, né, né, no trono, o Han é o quê? Uma batalha em Rei Lear, né? É basicamente o rei, né, o Lorde, que né, é o Tatsuya Nakadai. Ele, ele decide se aposentar, né? Tipo, ele Hum. tem um sonho, e ele decide se aposentar e ele deixa cada castelo dele para um filho, certo? Ah, Só é um que sendo filho, que não é um uma filho. filha? Hã? É um filho, não uma filha? Faz sentido. Não, Tá. aqui são três filhos. No Han são três filhos. Uhum. Ele deixa pros três filhos dele, cada um fica com um castelo, e um deles fica com o castelo-chefe, né? E é isso, certo? Sim. Um dos filhos dele fica bravo e fala que isso é um absurdo e decide se deserdar, basicamente, né? Ele não vai completar com isso. Uhum. Só que, assim, a ideia do rei era que justamente isso ia evitar guerra, né? Tá lá os Só que três não faz controlando, sentido. os três, cada um vão tomar conta de uma coisa, né? Uhum. E eles não se dão bem, eles, meu irmão, não. Primeira chance que acontece, a mulher de um deles, que virou mulher de um deles justamente porque o pai dele matou a família dela e colocou ela como esposa dele, né? Do filho dele, odeia o pai dele, certo? Sim. Com todos os motivos. Então, ela arruma brechas na lei para que o pai dele perca qualquer poder e importância. Sim. É igual o Rei Lear E, mesmo. e assim, essa daí, deixa eu achar o nome dela. É. Ó, perdão. Que aqui no filme, né? É a Kaede, né? A Lady Kaede. Assim, poucas coisas. Também você já viu, lembra do Macbeth do. Ah, é o Macbeth que a gente viu do Orson Welles, né? Sim. É aquilo. E também lá vem, conta como Thomas Blood e tal. Poucas coisas dão mais medo que as mulheres shakespearianas. Concordo. Não, porque ela, pelo amor de Deus, sabe? Uhum. Cada coisa que ela faz, sabe? Sim. Indo justamente no ar mais teatral e aquela coisa toda da maquiagem de nobreza do Japão naquela época, sabe? Aquela cara branca, só com dois pontinhos É, em cima do olho, né? basta pensar na Merreira Domada. Enfim, não. Merreira Domada são as mulheres shakespearianas. Não, ela toma o negócio assim que assim, ela é assustadora, sabe? Então, assim, e é isso, sabe? O filme é bonito, tá? Tem o Bobo da Corte, que é basicamente a única pessoa que continuou com o rei, né? Uhum. E detalhe legal, que o ator que faz o Bobo da Corte nesse filme é o Peter. É um ator japonês que ele fez o filme Funeral Parade After All, que é um filme sobre a cena crossdresser, de drag queen do Japão dos 60. Olha só. Só que, além disso, ele também é uma releitura de Édipo Rei. Ué, É, olha só. com, assim, com os negócios tudo experimental também, né? Porque, né, dos 60, sabe? Tipo, tem uma cena bem conceitual, sabe? E filme Sim. é bem dinâmico, porque parece que filme é bom, sabe? Daí o Peter tá nesse filme, é, com o Bobo da Corte. Que é o porque o rei, depois que tem uma batalha lá, né, que um do irmão mata o outro, basicamente, né? Por conta do ataque da rua, das torres, né? Sim. O rei fica louco, né? E começa a sair por aí sem rumo, não fala mais nada, tá?
Tudo que, né, a única pessoa que tá cuidando dele é o da corte, né? sim, Enfim, realmente, é muito bom. O Nakadai, ele. O que ele conseguia fazer, é um daqueles atores que consegue falar com o olhar, sabe? sim, Qualquer filme que você vê dele, você vê que a principal coisa dele é o olhar, sabe? sim, O olhar afiado, sabe? Você consegue sentir pelo olhar dele as coisas, sabe? E nesse filme não é diferente, porque ele tá com trocentos quilos de maquiagem na cara pra ficar idoso, né? E ainda assim o olho dele tá lá, sabe? O olho tipo, até quando ele tá perdido, sabe? Quando ele tá caduco. sim, Então, é realmente muito bom. É que o Kurosawa, não tem muito o que falar, porque, né? Porque já não foi falado, né? sim, Eu vou falar mais dele outro ponto de. Porque, né, pra falar de um filme, eu falei de três, né? E o outro foi o Taste of Sherry, de 97, do Kiarostami, que eu vi por causa do ator, que eu não, né? Tava na lista, porque tem aquele negócio, aquele meme do, o cinéfilo culto que vê filme iraniano, sabe? sim, E geralmente é desse filme que estão falando, né? Geralmente estão falando dos filmes do Kiarostami. No caso, esse aqui, né? O Hamayu Erstad, né? Assim, o filme é assim. É basicamente, o cara, ele quer se suicidar e ele tá procurando alguém né? Alguém que vá, né? Que deixe ele no lugar no dia, certo? uhum, Que ele vai tomar os remédios e daí pra voltar no dia seguinte pra conferir se ele tá morto e depois enterrar ele, certo? certo, E nisso, ele vai procurando as pessoas. Tipo, ele primeiro ele vai procurando uns pedreiros, sabe? Um trabalhador ali e tal. Até que ele encontra um tiozinho que acaba concordando, sabe? Porque o tiozinho fala, eu já passei por isso, sabe? Que uma vez o tiozinho tentou, tentou se matar, só que daí não conseguiu, porque quando ele ia arrumar a corda, tinha cereja na árvore. E ele acabou comendo, né? Passou na boca assim pra limpar, e a cereja tava muito boa. E daí, por conta disso, ele, né, já tinha amanhecido, começou a aparecer gente e ele já não dá pra fazer mais, né? uhum, E nisso ele volta pra casa, ele leva cerveja pra esposa, que tava com problema, e blá 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 blá, blá, e é isso. Daí ele então, enfim. E é aquilo, não tem muito o que dizer ele. Novamente, ele é um daqueles filmes só de a vibe, sabe? Tipo, sim, tem os diálogos mesmo, tipo. Tanto que a gente nunca é revelado o motivo do protagonista querer fazer isso, sabe? sim, É, e o legal que eu gostei desse filme foi a forma que ele foi filmado, que nunca mostra o ao redor do Sr. Bate, né? Que é o protagonista. Tipo, ele tá no carro, certo? No uhum, máximo mostra o passageiro e a janela de fora dele. Sabe a janela? Porque, né? Ele é motorista, então a janela de fora. Tipo, nunca tem plano externo, sabe? sim, É sempre só o que tá em volta dele. Sabe? Assim, e bem pertinho, assim, tipo, nunca vê muito. Tipo, a gente nunca vê muito além do carro dele, sabe? uhum, Tanto que tem a cena, né, quando ele vai procurar o tiozinho, né? Porque o tiozinho, ele é professor, né? uhum, Daí ele deixa ele na faculdade dela que ele trabalhava, só que daí ele volta, né? Porque ele decide falar com o professor uma outra vez, né? E daí ele tá olhando pela janela, né, da sala e tá a sala de aula cheia, né? Tá muita gente falando pra chamar o professor, né? E normalmente viraria câmera pra mostrar a sala inteira, né? Tipo, o professor não. A gente só vê o Bad olhando pra dentro, sabe? Olhando lá beleza, do povo, tava esperando, sabe? uhum, A gente nunca vê nada além do Bad, sabe? uhum, Tanto que só tem uma cena, né? Justamente logo depois dele falar com o tiozinho pela segunda vez, que a gente vê ele tá olhando pra frente, né? Que meio que tem uma visão bem ampla de Teherã, né? sim, No pôr do sol. E daí, e daí ele, daí só essa é a única vez que a gente vê alguma coisa que não seja ele, sabe? sim,
Mas é um filme. Esse filme de. Tem uma, sabe? Sabe Uhum. de. É isso. Tipo, é bonito, é legal, é. Eu vou ver outros filmes do Carlos Hamilton já? Não. Não porque é ruim, mas é porque dizem que tá na vibe, sabe? Entendi. Daí, né, agora continuando. Aquilo, meu irmão, ele tava um tempo atrás, ele tava assistindo a série do Batman Animated, né? Uhum. E daí, ele que terminou e eu fui assistindo por tabela, sabe? Eu não vi Uhum. tudo junto com ele, mas eu fui vendo por tabela, sabe? Quando eu ia pro quarto e tal, e. O outro eu vi, certo? Sim. Ou revi, no caso. Vi ou revi, depende do episódio. E daí, ele foi assistir o filme, né? E daí ele foi ver o da Máscara do Fantasma, e eu, como fazia muito tempo que eu tenho, eu acho que eu devo ter um VHS desse filme em algum lugar. Faz muito tempo que eu vi esse filme. Tanto que eu não tinha de. Aquilo, eu acho que fazia tempo que eu nem sabia do cara Batman. Sabe? A última vez que eu vi esse filme. Então, foi morrer em 93, no Bucetim. E que basicamente ele se passa após a série, né? Mas conta a história dentro da série, certo? Que é, né, as coisas que motivaram esse Batman do Animated a se tornar o Batman, né? Sim. É, as coisas que ele deixou de lado, tá? A mulher lá, que ele quase foi embora com ela pra Europa, e ele deixa Gotham de vez, e todas as máfias que tá envolvido com ela, enfim. E daí que tem o fantasma que tá atacando e matando o mafioso. E tem o retcon do Coringa na própria série. Porque eu vi esse pelo com meu irmão, e assim, o Coringa nessa série, incrivelmente aparece muito pouco. Tipo, não deve ter mais do que 6 episódios com ele, sabe? Uhum. E, e ele tem um episódio, o penúltimo episódio da série clássica, é um episódio que tá. Sabe o episódio que parece o do famigerado Reto Rudimentos? Sim. Então, é esse. Que o que acontece é. Basicamente, o Coringa estava fazendo com que os jurados de um programa de comédia fossem presos ou incriminados como vilão tal, porque basicamente ele tinha participado desse programa de comédia, eles reprovaram ele, ele não passou e não ganhou o prêmio. E por conta disso ele virou o Coringa, o Joca. Ele só quer se divertir, sabe? Cara. Porque ele é o Joca o palhaço. Só que assim, isso estraga tanto a série. Porque, primeiro, isso quer dizer, porque esse evento, esse comédia, aconteceu só um ano atrás. Ou seja, se você levar como canônico esse episódio, quer dizer que todos os eventos da série você passa em um ano. É isso. É, tipo, um Batman já tudo sabendo lidar com os vilões e tal, faz um ano só, sabe? Uhum. E o Coringa é só um cara qualquer, é só um comediante fracassado, sabe? Assim, tipo, Sim. realmente é o padrão do filme, sabe? Só que mais ruim, porque, né, ele virou realmente Coringa. Só que daí, Entendi. né, só que daí, no Máscara do Fantasma, dá um retcon falando que ele era um hitman da máfia. Tipo, não explica como que ele se tornou Coringa, sabe? Uhum. Mas justifica ele saber como virar o vilão, sabe? Sim. Tipo, não tem o capuz vermelho. Ainda assim, tipo, é uma origem melhor que a da série, sabe? Tipo, Uhum. deixa mais ok. Bom, enfim. Esse é o filme que dá pra ver sem ver a série, sabe? Tipo, ele Sim. realmente, ele é bem por ele, sabe? Sim. Aqui, daí temos o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, 2007, do Ana Dominic. Que assim, com certeza acho que é o filme de Bang Bang com o nome mais comprido que tem. Uhum. E, né, o que que trata o filme? Tá no título. É mais positivo que isso impossível. Eles falam o nome do E- filme? não, Uhum. infelizmente não.
Mas assim, é aquilo. Esse é o filme que daqueles outros. Tava na lista faz tempo, mas como tem quase 3 horas de filme, sempre fiquei empurrando com a barriga. Sim. E, enfim, ele é legal. Tanto que o motivo de eu ver esse filme pra valer foi porque começou bastante post a falar de que a fotografia desse filme é o que fez a base do Red Dead 2. Olha só. E realmente, o filme, assim, ele é muito bonito, sabe? Ele é facilmente o filme de western mais bonito já gravado, sabe? Assim, em questão de técnica e umas coisas. Uma coisa que é fotografia mesmo, sabe? Uhum. Porque justamente, tirando o comecinho do filme, quando mostra ainda os últimos golpes da gangue do James, né? O resto ele não tem tentação. Tipo, tem um sorteio aqui e ali, mas não é tentação. É mais aquele negócio de mostrar o Velho Oeste, aquela coisa. Porque assim, aquele negócio aquela vibe de filme Velho Oeste, sabe? Sim. Porque né, é uma coisa que, né, isso eu tô comentar aqui porque é bom pra comentar pra quando tu comentar outro Bang Bang, né? Que é aquilo, eu separo o filme de Velho Oeste nas seguintes categorias, que são o começo do Velho Oeste, certo? Que são aqueles da época do que tá indo ainda pro Oeste, sabe? Aqueles bem de desbravar, sabe? Sim. Esses até tem poucos, assim, né? Porque é mais difícil de fazer, tanto que dá pra considerar como o primeiro desse tipo Prey, que é do Predador, sabe? Que Uhum. é de comerciante de pele, sabe? Sim. Então, tem esse, daí tem o Velho Oeste meio do nada, sabe? Que daí é a época das diligências, sabe? Que já tem umas vilas, mas não tem trem ainda. Sim. Então é aquele negócio do meio do nada absoluto, sabe? Sim. Daí, justamente, um exemplo desse é o Stagecoach, né? Que é o de 30, ou 30 e poucos do John Ford. E, enfim, tem esse, tem provavelmente vários de Soleiro, né? Dos assim, né? Tipo, a maioria. Esses muito cidade definida, sabe? A diferença é, não tem linha do trem, sabe, ainda. Olha só. Daí a terceira fase é a linha do trem, né? E Sim. daí já entra Era Uma Vez no Oeste. A maioria dos Bang Bang italiano, basicamente, sabe? A maioria vai ser passada nessa época de trem, né? A quarta fase é a fase da Guerra Civil, né? Que é quando Uhum. o Velho Oeste se mistura com a Guerra Civil, né? E Sim. daí, é justamente, o último filme da trilogia dos Olhos, do Clint Eastwood, né? É da Guerra Civil. Ah, daí tem junto também os pós-Guerra Civil, tipo aquele filme The Searchers, né? Que o protagonista, ele é um veterano da Guerra Civil, né? Sim. E daí vai ter esse que é o quinto estágio, é esse de O Fim do Velho Oeste, né? Uhum. Que é aquele, não tem mais pistoleiros, é, o Oeste já foi domado, sabe? O ouro já tá acabando, Sim. os trens já estão cortando por aqui, então já não tem mais natureza selvagem, sabe? Pô, Aquela, é regressivo. tipo, aquela vibe Red Dead mesmo, sabe? Que o século já vai virar, já tem identidade, sabe? Uhum. Tipo, a alma do Oeste já tá morrendo, sabe? Sim. E tudo já vai virar, tipo, a civilização chegou aqui também, sabe? Não tem mais aonde os homens selvagens se esconderem, sabe? Das amarras da civilização. Sim. Então, o fim da postura. E esse é disso daí, né, basicamente, porque o Jesse James, ele foi um dos mais famosos pistoleiros, né, Sim. de gangue, de roubo, de blá blá blá, e o Robert Ford, ele se une à gangue Jesse James lá na finaleira mesmo, né, Uhum. e basicamente é uma sua traição, né, porque ele ganha a confiança do Jesse James até conseguir o momento certo pra acabar com ele e levar a glória, sabe, de ser o homem que matou o Jesse James. Só que assim, a plot meio que dá ninguém se importa com quem matou o Jesse James. Só com o Jesse James, sabe? Uhum. Até porque ele não precisaria ser o homem que matou o Jesse James se o Jesse James não fosse o Jesse James, sabe? Sim. Então, e ele é só um traidor, tipo.
Não foi uma batalha heróica, sabe? Sim, Tipo, se ele fosse um delegado, fosse um xerife, sabe? sim, Fosse o clássico, sabe? Assim, realmente o bem e o mal. Não, ele foi um traidor, sabe? sim. Ele ganhou confiança dele, ganhou confiança da família dele, dos amigos dele, passou anos com ele pra matar a sangue de ponto acabou, sabe? Uhum. Sim, sim. É igual as histórias do cangaço. Sim. Tanto que uma coisa legal é que tem uma cena gay lá no bar, né? E tem um bardo, basicamente, né? Tem um violeiro ali. E quem é esse violeiro cantando é o Nick Cave, né? O Nick Cave, né? É o que basicamente fez aquela música, o Red Right Hand que toca o tempo todo no Peaky Blinders. Uhum. Ele tá nesse filme. É só uma ceninha, só mais legal. Enfim, teve esse, né? Que mais? Daí o outro. Daí, Ultraman Zero, o Império de Belial, 2010. É, seguindo a saga do Ultraman Zero, esse é o primeiro filme solo dele, certo? Que Sim, ele. Porque todos os outros, ele tá sempre com os Ultra Brothers, né? Tá na Terra sim. de Ultra, ou alguma coisa assim. Eles aparecem pra ajudar. Agora nesse não. Nesse começa uma incursão de. de. Incursão dos Dark Lopes, né? Só que ninguém sabe onde estão vindo. Daí eles percebem que um deles tinha uma esmeralda na. Uma esmeralda específica, né? Uhum. E que eles fazem análise lá e que não é desse universo, é de outro. E Olha só. daí eles mandam o Zero para esse universo para devolver, porque ele não pode ficar negócio do universo em outro universo, né? Daí no que ele vai devolver essa joia, né? O negócio, ele vai pra um planeta que tá acontecendo uma guerra, né? E ele percebe que quem tá atacando esse planeta são os Dark Lopes, né? E daí ele faz o clássico do Ultraman, né? De se fundir ao corpo de alguém que morreu protegendo alguma coisa, né? Uhum. Daí ele se une com esse cara, ele descobre que tá nesse outro universo e tal, ele vê o que tá acontecendo e que os Dark Lopes estão atacando, né? Uhum. Daí ele começa. Esse é bem legal porque ele realmente ele é bem aventura espacial, sabe? Sim. Óbvio, você teria que pegar mais na lore, mas como não tem os outros Ultraman, tirando o fato do Belial mesmo, esse é o filme que dá pra ver sozinho, sabe? Uhum. Tipo, se você nunca viu Ultraman, dá pra ver esse de boa. E tem um negócio legal, que nesse universo não tem os Ultraman, no geral, né? Tipo, não tem essa de Ultra. Uhum. Só que espalhado pelos universos tem o, o Glenfire e o Mirror Knight e o Jambolt, que eles são baseados em outras séries da Tsuburaya, Olha só. que é o Mirror Man, que cadê aqui? Ele é de 70 e poucos também, sabe? Ele é da, tipo, é, o, o conceito dele é basicamente ser um Ultraman reverso, né? Enquanto ele de luz, esse aqui ele da Lua, né? Tipo, ele é do mundo espelho, né? Ele é uma figura lunar, né? O É, Ultraman é uma é, é, figura então, lunar. exatamente. Ele é Mirror Man. E assim, é o padrão, sabe? Que é de defesa, Kaiju e tal. A diferença é que é outro também com outra lore, né? Uhum. Teve só uma temporada. Tem o Fireman, né? Que é o. Também. É, mesmo esquema, sabe? Uhum. Sim. Que foi outra série que eles tentaram fazer. E o. O Glenn e o Jet Bolt, ele é baseado no o Grindelman, né? O Grindelman, depois teve anime depois tal.
Então eu achei legal. Eles pegaram esses personagens que estavam escanteio, né? Uhum. E unificaram eles nesse universo, sabe? Obviamente, eles não tem nada a ver com as lore de Terra e tal, mas, tipo, nesse daí, o Glenfire, ele é um prato especial. Sim, O Mirror-Man, ele protege a princesa. E o Jean Bolt é uma nave. Sabe? sim. Então isso daí é bem legal. E sabe qual que é o título de Imperador que o Belial colocou nele mesmo? Hum. Kaiser. Ô, louco. Kaiser Belial. É Ah, assim, eles mas não cansam que assim, o Belial é realmente muito mal, gente. Ele é mal, ele é muito mal. é muito mal mesmo, hein? Daí depois, Faz tudo. fale. Não, fale. Ele é muito mal, fala alemão e tudo. Sim. Não, ele é muito mal. Não tem como. É muito maldade. Até aprendeu alemão. Não pode. Vai ser um vilão mais eficiente. E daí depois, o Whitney e o Andai, de 87, do Woody Robinson. Esse, tem duas histórias pra contar desse. Mas primeiro deixa eu contar o principal, né? Que basicamente, esse tem uma vibe meio transporte, meio de Las Vegas. Que é porque basicamente dois amigos chapados o tempo inteiro na Inglaterra de 69, né? Uhum. Sem meio que saber o que fazer. Porque os dois são ator fracassado, que estão esperando receber algum contrato, sabe? Receber alguma audição, né? Uhum. Só que assim, paranoia, não chega de coisa, porque né, estão tudo lombrado o tempo inteiro. E eles decidem passar o fim de semana numa casa de campo, certo? Uhum. Só que é uma casa de campo onde não para de chover o tempo inteiro. Os caras tá aí meio irritados. O Whitney, ele é um cara mais, tipo, tá sempre se vendo de algum jeito, sabe? Tá ali de boa, tá, mas ele também não quer relaxar, sabe? Tipo, ele não dorme, ele tá doido, ele tá sempre arranjando problema, né? Sim. E o Andai, né? Porque ele não tem protagonista porque supostamente é o próprio Bruce Hobbit, sabe? Tipo, o Uhum. próprio diretor contando uma história da vida dele. E ele tá lá meio que sem saber o que fazer, né? Tipo, ele até não quer mais fazer desse jeito, tá? É uma comédia, mas aquilo, padrão de comédia britânica de humor negro, sabe? Sim. Tipo, você, pera, ok, é comédia, sabe? Você fica assim, ok, gente, é comédia, era pra rir, sabe? É pra rir, pô. Calma, pô, era pra rir. Daí, poxa, foi bem divertidinho, sabe? Sabe que Uhum. você viu no meio da tarde? Sim, sim. Então, é isso daí. Mas o importante da ver esse filme é o seguinte, porque muito tempo atrás, no tempo da TV a cabo, eu, uma vez, tava passando pelo nosso canal, eu achei o filme passando. E tinha dois caras conversando numa loja de revista e tal. Beleza. Passei, eu não sei o que eu fui fazer. Eu fui fazer outra coisa, né? Não lembro o que eu fui fazer. Só sei que, no que eu vou, eles estão fazendo um atentado numa emissora, num palco, sei lá o que eles estão fazendo. Um dos caras é morto em ação, o outro é preso. Aí a tela divide em dois, e um tá num lugar todo branco, só com um banco de praça, e o outro tá lá recebendo todo o julgamento, sabe? Todo o processo legal, desde ser preso até chegar no corredor da morte. E eu achei que esse filme fosse isso porque a vibe da cena que eu vi por uma edit no Instagram desse filme era a vibe da cena dos dois conversando na loja de revista. E daí eu pensei, deve ser esse. Finalmente eu vou saber. Não era. Uhum. Aquilo. Como é legal? É. Mas era o que eu queria? Não. E a busca continua, porque até agora eu não sei. Do Porque filme, eu nunca descobri o nome desse filme. sim. E eu nem sei se eu tenho certeza se eu lembro da cena da loja de revista certa, sabe? Porque, Sim. porque pode ser uma loja de revista ou pode ser uma locadora. Então.
Enfim, é, ainda segue a busca. Um dia, talvez eu conte que eu achei esse filme. Ah, mas uma coisa legal também do Itinei Andai é que, como eu falei, o filme se passa em 69, né? Então, um subtema que tá ali, não é comentado até o final, né? É que um dos motivos dele estar paranoico é que vai começar os anos 70. E eles não sabem o que pode acontecer, porque eles estão acostumados já a viver, sabe, no ambiente hippie, esse tipo de coisa, com o auge do psicodélico e tal. Sim, Eles estão acostumados com isso. E como vai virar a década, eles não sabem se vai continuar o estilo de vida deles. sim. Daí tem isso também. Daí depois, é, o Moto de Ogum, de 71, do Nelson Pereira dos Santos. Esse eu só fui ver e descobri porque eu tinha aberto o Instagram e apareceu uma cena do Jardim Macalé que entra nesse filme, né? E por que que postaram essa cena? Porque o Jardim Macalé morreu. Daí, é, eu fui ver esse filme, né? De, de curioso, né? Eita, Sim, sim. pera, Helder. Hum, Acho que eu descobri um news aqui precoce, mas ele conta como filme, tá? sim. Aparentemente, Noah Centineo está em conversas para estar no filme de Gundam junto com a Sydney Sweeney. A moleque! É, é, A ok, moleque! ok, mais informações no próximo news. Ok, isso. Ok, eu Nossa! não conseguiria não falar disso aqui agora, porque eu acabei de ver. Eu fiquei em choque. Os gigantes estão alegres, mesmo se o filme for ruim, velho. Caramba! Ok, isso aqui, ok, ok. Voltando. Voltando pro Brasil. Ah, Hum. é, enfim, né, nesse filme, o Jazz Macalé, ele é um cego, violeiro, certo? Tudo por aí. Até que ele é agredido por uns trombadinha. E eles falam: Antes de você bater em mim, deixa eu te contar essa história de verdade verdadeira que eu inventei agorinha. Esse daí ele começa a contar. Assim, tecnicamente ele não é o narrador do filme. Ah, não. Então, tecnicamente ele não é o narrador do filme, mas ele é o narrador do filme. Sabe? Tipo, ele não narra, mas é ele que tá contando. Sabe? Sim. Mas como as músicas em maioria as músicas é do George Macalé, então tá aí também. Enfim, basicamente, esse filme é o seguinte. O molequinho, o pai do moleque, ele foi morto por uns caras, né? Da, alguma coisa, ele foi morto ali, beleza. E daí por conta disso, a mãe dele decide levar ele lá pra fechar o corpo, certo? Pra que isso não Uhum. aconteça com ele. Daí dá um time skip de 15 anos e o molequinho tá no Rio de Janeiro e ele chega pra fazer parte de uma máquina de bicheiro. Daí, disso, como que mesmo? Disso daí é isso, sabe? Como é um filme anos 70, que nem eu já falou, é que ele é padrão meio novela vague, não tem uma história em si, certo? Sim. Tipo, é mais a vibe, sabe? Sim, é mais é você assistir algo que você não vai ter que pensar muito e Assim, é. só que é justamente é uma vibe do Brasil anos 70, da cena dessas coisas, né? Uhum, Daí, e é legal, porque você viu só os tiozinhos. O tiozinho daquela época, que já é um tiozinho, é igual o tiozinho de hoje, sabe? uhum. É É o, perene. É o é o, tiozinho perene. não, é o eterno tiozão, sabe? O Uhum, mesmo tiozão que você vê ali de camisa aberta jogando truco é o mesmo tiozão de hoje. Só que aquele tiozão é um tiozão de 71, ou seja, ele nasceu nos anos 30. E o tiozão de hoje nasceu nos 70.
Sim. sabe? É o mesmo tiozão. Sim, é o eterno tiozão. É, daí, né, justamente, como eles são bicheiros, tem uma cena legal, que o cara tá lá, o, tem o alvo, né, que o protagonista não conhece, e tá lá o cara pra avisar que vai ser o alvo, né? E ele fica gritando, ó, o cavalo, ó, o burro, ó, o porco, daí o cavalo tá vindo, o cavalo tá vindo, o cavalo vai sair, o cavalo vai sair, ó, o cavalo, sabe? Pra Uhum. avisar que era o alvo, sabe? Sei legal assim. E justamente tem muita coisa, né? No nome do filme, né? Amor Kyugun. Então tem bastante coisa de Umbanda, tipo, os caras fazem um trabalho pro outro pra derrubar, uma máfia derrubar outra, sabe? Sim. Tem bem essa coisa, né? Do Brasil profundo, né? Uhum. Ainda Brasil profundo Anos do, 70, né? dos anos 70, né? Então realmente é bem legal, sabe? É bem, bem feito mesmo, sabe? É bem naturalista, sabe? Não, não é exagerado, sabe? Realmente é como é as coisas. É, enfim, esse filme é realmente bem legal, vale a pena. Ele é bem divertidinho. E ele não cai, e ainda como ele é de 71, ele não cai ainda no fator porno chanchada, sabe? Tipo, ele não tem muitas dessas coisas, sabe? Ele realmente é um filme de máfia, sabe? Sim. Ele é um filme de máfia. Daí depois, eu vou inverter a ordem. Daí hoje agora, eu vi o The Wall, do Roger do Roger Waters, né? Do Robert Altman. Basicamente é um clipe de 1 hora e meia do álbum The Wall. Eu não gosto do The Wall. Eu gosto de Pink Floyd, mas eu não gosto do The Wall. Eu acho um álbum meio gorduroso, sabe? Muito pesado, sabe? Uhum. Sabe quando você come um negócio, pisa gorduroso e fica com dor de barriga? Então, eu fico com dor de cabeça quando eu escuto The Wall. Justo. Pô, eu tenho uma azia mental escutando The Wall, sabe? Eu realmente não. Eu não gosto desse álbum. Tem uma musiquinha legal? Tem. Tem alguns solos legal? Tem. Mas não, não vale, sabe? Assim, não, não vale a viagem. Uhum. É incrível que no filme, eu também fico com dor de cabeça, dá um jeito, sabe? Pelas Uhum. músicas. E aquilo, o filme é basicamente a história do álbum, que é o álbum conceitual, conta a história do Pink, que o pai dele morreu na guerra, igual o pai do Roger Waters. E daí ele também vira artista, e daí ele fica todo louco, trocobado lá tal, não sabe onde que tá, e, enfim, doideiras psicodélicas e trauma de guerra que ele nem viu. Que nem o Roger Waters. É isso. É Roger Waters. Enfim, eu não gosto muito de Waters. É legalzinho, o filme é. Tem uma cena legal, tem. As animações são incríveis. Isso é inegável. As cenas de animação são muito boas. Mas de resto é Roger Waters. E por fim, Kiss Me Deadly, de 55, do Robert Aldrich. Assim, esse filme, ele viu o código de Hollywood daquela época e riu. Primeiro, Como assim? Hum. esse filme, com certeza, é o embrião do David Lynch. Muita coisa que tá nesse filme você pensa. Eu já vi isso em Blue Velvet. Tipo, eu já vi isso em, em algum filme do David Lynch, sabe? Eu já vi isso em Sim. Twin Peaks. Tipo, muita cena ali você vê que tá gravado depois do David Lynch, sabe? Sim. Por mais que eu já vi ele falar que um dos filmes que ele mais gosta é o Sunset Boulevard, né? Que toda aquela coisa de Hollywood, decadência e tal, enfim, dos atores e tudo mais, né? Do filme mudo e tal, né? Ainda Uhum. assim, esse filme é o que dá mais pra ver que, assim, ele viu esse filme e grudou nele. E nunca mais saiu, sabe? Sim. E esse é um filme que baseou Ripple Man. Dá até pra considerar como uma prequel de Ripple Man. Olha só. Porque acontece, é basicamente o seguinte, o protagonista, ele é um detetive, clássico detetive no Ir, né? Pô, Sim. o clássico. Só que, o que acontece? Ele tá lá na estrada e aparece uma mulher, só de sobretudo, né? O protagonista é o Mike Hammer, né? O detetive, o Mike Hammer. Ele tá lá
E essa mulher pede pra ele parar o carro. Tipo, ela pula junto do carro sem pra ele parar o carro, né? E daí, só que daí ela começa com um papo meio estranho, sabe? Falando, eu fugi do hospício, que não sei o que lá, sabe? Que não sei o que, não sei o que lá. Daí eles param no posto de gasolina, e daí ela fala, olha, se você conseguir me deixar no ponto de ônibus, se esqueça de mim pra sempre. Mas se você não conseguir me deixar no ponto de ônibus, lembre-se de mim. Daí ele pergunta, o que você tá falando? E nisso o carro dele, outro carro aparece e bate no carro dele, certo? O carro Uhum, dele bate e eles são levados para algum lugar onde o Nick tá desacordado, né? uhum. Ele vê a mulher sendo torturada por um cara de Blue Suede Shoes, né? Nunca sei a tradução disso. É, e depois ele dorme de novo, né? E Sim. ele acorda, e daí acontece, pegam o carro dele com ela junto, ele também lá dentro, e jogam no precipício. Daí ele acorda no hospital. Aí no hospital explica mais ou menos o que aconteceu, né? Eles perguntam para ele o que aconteceu, tal, ele, tal, enfim. E como daí depois de mais 2 semanas depois disso, ele sai do hospital. E daí ele começa a investigar. Enfim, tudo se resume a algum projeto envolvendo o projeto Manhattan e Los Alamos. Olha só. E assim, por que eu disse que esse filme olha pro código de Hollywood e ri? Porque ele é um filme de 50. Voltamos. Voltamos então, mas só pra continuar, O né? cabinho Por que quebra o que código. eu co- eu co- então, porque justamente esse filme, primeiro, normalmente, os detetives noir, eles são o quê? Eles são os caras, Uhum, certo? Por mais que eles sejam daquele jeitão deles, né? Sabe? Briguento e tudo mais, eles são sempre da lei, sim. eles são herói de guerra, sabe? Esse tipo de coisa. O Nick não. O Nick é detetive de adultério. Ele, ele vai atrás de casos de traição. Só que ele, com a secretária barra amante dele, pô, também ajudam a criar caso. Tipo, a secretária dele se engraça com o cara, o Nick tira foto, mostra pra esposa do Uhum, cara. Ou vice-versa, sabe? Então, ele não é um cara tão direito, né? Tanto que, assim, outro fator, ele uhum. e a secretária dele não são casados, sabe? Tipo, coisa que, né, Hollywood, tipo, aos Sim. anos 50 isso é um negócio impensável. Tem cena dele beijando ela o tempo inteiro, tem ele com outras que aparecem no meio do caminho. Também, cena que hoje em dia é normal, mas naquela época, com certeza foi escandaloso demais. A outra, justamente, como ela tem que ser, ela é uma Honey Trap, né? Ela tem que seduzir os caras. Ela também é dançarina, a secretária dele. Então Rapaz. tem uma cena até que ela tá no pole dance. E isso no filme dos anos 50. É, não para por aí. Porque tem cenas em bar de blues totalmente negros, coisa que também é extremamente raro em filmes dos anos 50. Tem bastante. Os amigos do Nick Uhum. tem o mecânico grego, certo? Isso. Que realmente é um ator grego. Tem um italiano lá que é carregador de mala, que realmente é italiano. É, sabe assim, tratando, sabe assim, imigrantes no geral, com coisa de gente, sabe? Tipo, nenhum dos vilão Sim, eles não são nenhum dos vilão, sabe? Eles são realmente só gente normal, sabe? Tipo, sim. e assim, ainda com atores que realmente são, sabe? Tipo, coisas que assim, totalmente Uhum, fora da curva do padrão dos filmes da época, sabe? E isso, aquelas coisinhas, por exemplo, tipo, essas, tipo, o policial.
que tá investigando o caso, né? Que meio que tá mais atravancando o caso do que ajudando, né? É o delegado. E isso também é uma coisa que, assim, você tratar um policial como técnica, não vilão, né? Porque ele é mais um cúmplice, né? Sim. Também, totalmente impensável, sabe? Tipo, o policial até podia ser linha dura, mas não que ele estivesse compactuando com os vilões. Justamente, também, o esquema envolver coisa do Sim. projeto do governo, sabe? Do Los Alamos, esse tipo de coisa. Tipo, esse filme chega uma hora que ele acaba Uhum. virando mais um sci-fi do que um noir, sabe? Então, assim, ele realmente, ele quebra, depois ele pega essas coisinhas do código, sabe? E, Rapaz. tipo, tem cena de luta nesse filme, sabe? Tem uma luta boa, de verdade, nesse filme. Tipo, não é só aquele Sim. pá, pá, toquinho assim que os caras davam, de leve, sabe? Não, tem umas cenas de luta muito boa. Ah, não, esse, eu posso falar Olha com tranquilidade que esse deve ser o meu noir preferido, sabe? Dos que eu já vi, esse só. facilmente ganhou top um, sabe? Até porque esse diretor, o Aldrich, ele tem outro filme também que é muito famoso. Que é aquele lá, O que terá acontecido com a Baby Jane? Ah, Aquele sim, eu Whatever lembro desse Happened to daí. Baby Jane. Que, então, que foi com a Bette Davis e com a John Crawford, que o cara, ele basicamente se aproveitou que as duas se odiavam Sim. e colocou E as é duas pra trabalhar visível o junto. ódio, né? Então, tem também, né, o Rush Rush with Charlotte, que também é meio que uma sequência conceitual, né, do Baby Jane, que ele, né, que a Charlotte, ela era aquela Counterbelly, né? Só que justamente o namorado dela, da época, né? Ela encontra ele morto numa festa, tudo, e acaba, tudo Sim. acaba pra ela, mas ela nunca saiu daquela época, sabe? Tipo, além da trata as coisas como daquela época, não tinha mais nada. Só que e a Sim. casa dela virou famosa, tipo, virou casa de bruxa, sabe? Ah, ali mora a mulher doida, tá? Só que querem destruir a casa pra construir uma estrada. E, né, tem que lidar com ela, sabe? Que ela é horrível de lidar. Tipo, o Aldrich, ele não é um diretor que o pessoal Sim. fala muito, mas os filmes dele realmente são bons, sabe? Tipo, e esse é a prova, porque, Olha só. ó, aparentemente esse foi um dos primeiros filmes dele, sabe? E se não o primeiro, se Sim. não um dos, o primeiro, se não um dos, sabe? Ele também fez o Dirk 12, que é um dos mais famosos da Segunda Guerra. Esse eu não vi ainda, mas ele fala bem. Mas enfim, esse eu realmente recomendo. Porque justamente o legal é que pela plot envolver, porque né, não vou comentar. Esse negócio que gira a trama é uma Uhum. caixa com um negócio radioativo, certo? Que só da pessoa Sim. abrir já explode basicamente, né? E é basicamente o que tá no Olha só. porta-malas do carro do Ripple. E assim, para você fazer o Noves fora ali e considerar que essa caixa, depois do final do filme Deadly, ficou perdida por 30 anos ou voltou para o mão do governo, sabe? Ficou escondida. E Hum. acontece os eventos de Ripple Man, facilmente você passa no universo, sabe? Tipo, facilmente Ripple Man é uma sequência desse filme. Sim, Porque, sim. tipo, o objeto é o mesmo conceito, sabe? Então, assim, facilmente é uma sequência, sabe? E isso que é legal de você pensar que dois filmes que não tem nada a ver uma Rapaz. coisa com a outra. Uhum. São o mesmo filme, sabe? Sim, sim. Tipo, deixa os dois muito mais legal. E sem contar que esse é o filme que, assim, eu não achei nada, também não pesquisei muito, do David Lynch falando sobre esse filme. Mas é certeza que ele assistiu, sabe? Porque tem muita coisa, tipo, algumas cenas internas, sabe? Cenas de quarto, assim, de sala, né? Tipo, eu falo, Uhum. pera, é Blue Velvet.
sabe? Tipo, a forma que algumas coisas acontecem, assim, Construção do a a forma da não da construção fotografia, digo, mas a vibe, isso, do ato, tá ligado? do ambiente. Do ambiente. Uhum, É muito coisa que o Lynch faz, sabe? Tipo, então assim, talvez ele, eu não sei, nunca sei se ele comentou desse filme, mas eu tenho sim, certeza que ele viu, sabe? Porque eu vi ele nesse filme, sabe? Tipo, é o filme do David Lynch, antes do David Lynch, sabe? justiça. Então é isso. Esse foi o Neil não, o Cine da semana. Foi 2 semanas justamente por conta que eu comecei a ver a série, sabe? Eu decidi enrolar porque eu fui ver os dois filmes do Sim, It, fui, né, fui ajustar umas coisas ali, daí eu acabei deliberadamente justo. juntando 2 semanas pra poder falar mais da série. E que vai Justíssimo, ter meu nobre. outra parte falando da série quando acabar. Cara, eu tô ainda assistindo Você teve alguma o novidade? Ruptura, né. Cara, é bem legal, eu só não tenho muito o que comentar, porque eu Uhum. tá meio, assim, atarefado, assim, as coisas, mas, cara, Ruptura é bem da hora, velho, eu realmente me amarrei na série. Episódio 3 falando do negócio dos Uhum. Não, temperamentos a série é lá boa. já. Ruptura é boa. Aí, ó, eu Inclusive falei, já aí, apareceu os temperamentos aí. eu pode falar. Não, eu estou fazendo Não, review no meu canal ali, tá, eu sobre falei os você. livros que eu tô lendo na semana, hein. E estou relendo ali o Galeno sobre os temperamentos, só avisando aí, caso alguém queira acompanhar. Mas é isso. É aquilo, só pra avisar que muito Ui, possivelmente, talvez sim, um dia apareça um episódio sobre Severance. com Porque, certeza. né, dá pra render um tema legal, um episódio legal, Severance. Bem, é isso. Agradeço a participação do Jaime. Deixem o like, se inscrevam, compartilhem e até a próxima, meus arapucanos. Falou.